Olá, professora, professor! Nessa videoaula vamos apresentar informações que podem apoiar o trabalho com o romance Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, de Mia Couto. A videoaula se encontra dividida em 5 partes. Contribuições da obra para a formação do estudante, propostas de atividades 1, proposta de atividades 2, aprofundamento e indicação de obras e referências complementares. Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, proporciona uma vivência linguística muito importante, muito adequada para os estudantes do novo ensino médio. Seja pela possibilidade de conhecer o português moçambicano e ampliar, assim, a experiência linguística na língua portuguesa, seja pelo olhar lírico que o autor lança para os temas do cotidiano. Nessa prosa, carregada de lirismo, o protagonista precisa resolver um mistério familiar. Se destaca ali o protagonismo juvenil, o protagonismo do jovem Mariano, que parte em busca das suas raízes, de compreender as dinâmicas familiares, de compreender quem ele é e também de compreender a história do lugar onde ele vive. Os primeiros momentos de leitura de Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, proporcionam ao leitor uma sensação que é um misto de conhecido e desconhecido, familiar e estranho. Isso porque ali se encontra o português, que é a nossa língua, a língua que conhecemos e que compreendemos. No entanto, é a língua portuguesa falada num outro país e que tem as suas peculiaridades. É muito importante chamar a atenção dos alunos para esse aspecto. É possível que eles saibam que em Moçambique se fala português, é possível que eles conheçam alguma coisa do contexto de Moçambique e todo esse conhecimento precisa ser mobilizado antes da leitura. Portanto, nós recomendamos que seja feita uma roda de conversa sobre Moçambique e que os alunos possam compartilhar aquilo que eles sabem e levantar dúvidas sobre o contexto. É interessante explorar com os alunos o título e a imagem da capa. A leitura da capa terá trazido para a discussão 2 temas muito centrais no romance: a ideia do tempo e a ideia da terra, do lugar de origem. Em seguida, entrando no primeiro capítulo, tanto o título quanto a epígrafe trarão 2 outros elementos muito presentes no livro: vida e morte. O primeiro parágrafo do primeiro capítulo traz uma metáfora muito potente, muito interessante. É uma metáfora que afirma que o umbigo nada mais é do que uma cicatriz que nos lembra da existência de uma vida passada. Essa ideia vai se desdobrar durante o primeiro capítulo. Essa ideia da travessia de uma vida a outra, enquanto Mariano atravessa um rio que o leva de uma cidade a outra, da cidade onde ele foi estudar para a sua cidade de origem. É importante guiar os alunos durante o primeiro capítulo para observar esses elementos, estabelecer essas relações e entrar no universo de Luar do Chão, que já logo no primeiro capítulo vai sinalizar alguns elementos fantásticos, alguns elementos intrigantes. Pode ser muito interessante que os alunos organizem um registro onde eles possam acrescentar informações, observações que eles foram fazendo durante a leitura ou que foram discutidas durante a leitura do capítulo. Esse registro pode contar com algumas sessões organizadas inicialmente e os alunos podem voltar a essas sessões durante todo o processo da leitura compartilhada para complementar com novas observações sempre que isso for oportuno. Dessa forma, ao final da leitura compartilhada, eles terão um diário de leitura muito completo, um material muito rico ao qual recorrer para recuperar as informações relevantes do livro. Depois da leitura, pode ser interessante organizar um sarau em que os alunos compartilhem trechos selecionados durante o processo de leitura. Certamente, durante a leitura, a prosa poética de Mia Couto se destacou pela beleza, pelo lirismo, pela riqueza das construções, as metáforas criadas, entre outras peculiaridades. Os alunos podem, então, retomar esse registro,
escolher trechos que desejem compartilhar e organizar um sarau para a exposição desses trechos escolhidos. Como parceria entre as disciplinas de literatura e geografia, nós sugerimos uma pesquisa mais aprofundada sobre Moçambique. Sugerimos alguns materiais que podem ser explorados e podem ser utilizados para essa pesquisa e algumas propostas de atividade que possibilitem que os alunos conheçam as diferentes paisagens e ecossistemas de Moçambique, a situação econômica e a situação política do país. Ao longo da narrativa, à medida que Mariano se aprofunda na reflexão sobre si mesmo e sobre as origens dos conflitos de seu país, ele reflete sobre os processos de colonização e sobre o impacto da colonização na autoimagem do seu povo. Essa é uma situação que oportuniza um diálogo muito interessante com as ciências sociais aplicadas. Os alunos podem pesquisar como é que foi o processo de colonização de Moçambique, comparando com o Brasil, já que ambos os países foram colônias de Portugal. Podem encontrar semelhanças e diferenças nesses processos. Podem investigar como é que foi, como aconteceu a Guerra de Independência de Moçambique. A personalização é um recurso muito explorado por Mia Couto durante todo o livro. Durante a leitura, os alunos se tornaram mais familiarizados com esse traço da prosa de Mia Couto, com este recurso que é tão explorado pelo autor. Por isso pode ser interessante, no fim, depois da leitura, retomar as anotações iniciais sobre a capa e observar novamente os instrumentos que são usados para trabalhar a terra, que apresentam faces, como máscaras africanas, não é? Essa personalização desses instrumentos ganha um outro sentido depois da leitura. O romance Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra começa com uma travessia. Mariano cruza a fronteira, o rio como fronteira, a fronteira entre a cidade onde ele foi estudar e a ilha onde nasceu. Essa é apenas uma das muitas travessias que nós vamos encontrar durante o romance. Uma das fronteiras, uma das muitas. Durante a leitura, o leitor vai observar também a fronteira entre o passado, o presente e o futuro. A fronteira entre os acontecimentos corriqueiros, ordinários, e os acontecimentos sobrenaturais que não se explicam pelas leis que regem o nosso mundo, a fronteira entre a vida e a morte, entre outras. Entrar no barco com Mariano e chegar ao luar do chão significa então aceitar esse jogo de cruzar fronteiras, de estar entre dois mundos. Assim como o personagem parece não entender, hesita entre acreditar que aquilo está acontecendo ou pensar que pode ser produto da sua imaginação, o leitor também hesita. Será que ele está imaginando tudo isso? Será que foi um sonho? Será que ele está entendendo o que está acontecendo à sua volta? Essa experiência compartilhada de hesitação entre personagem e leitor é um dos traços que configuram a literatura fantástica, segundo Todorov, que é um dos grandes pesquisadores do tema. No Manual do Professor, sugerimos uma série de entrevistas, reportagens, áudios, vídeos, materiais diversos que podem complementar a leitura do romance de Mia Couto. Por exemplo, uma entrevista do pesquisador Alberto da Costa Silva, um grande especialista em África e que, em entrevista a Lilia Schwartz, comenta as relações entre o Brasil e diversos países do continente africano. Ali também você vai encontrar entrevistas em que Mia Couto comenta o seu processo de criação e áudios e vídeos de uma noite moçambicana muito especial que aconteceu em São Paulo, em que obras de Mia Couto foram lidas, acompanhadas da performance da artista moçambicana Lena Bauli. Veja no material do professor essas e outras sugestões que podem complementar a leitura do romance.